É uma satisfação nós estarmos nesse momento para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo ao canal. Vamos ser vozes de esperança, espalhando estas boas novas do Evangelho para as pessoas à nossa volta. Você está convidado a se inscrever no canal, a compartilhar o link da lição e ser um propagador do Evangelho do Reino Eterno. E aí? Você gostou do estudo da lição desta semana? Está uma bênção. A lição 11, Anseio por Deus em Sião. Estamos finalizando a lição do trimestre e te convido a você adquirir o seu novo material de estudo para o trimestre seguinte. Nós precisamos continuar crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, fazendo com que a nossa fé seja alimentada, que nós venhamos a confiar continuamente no Senhor, que é a nossa torre forte, o nosso rochedo seguro, e para isso a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe na condução deste estudo, desta recapitulação. Anseio por Deus em Sião, é a lição de número 11, e o verso está em Salmo 84, 2, que nós lemos assim. Minha alma deseja sim, até desmaia pelos átrios do Senhor, meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? O salmista aqui, ele ansiava, ele suspirava, a sua alma desfalecia pelos átrios do Senhor, por estar na presença do Senhor. E aí, como anda a nossa adoração? Como anda o nosso anseio por Deus, pela busca do Senhor? E Deus, o nosso Criador, é também um excelente professor. Ele usa lugares físicos e objetos materiais para expressar importantes conceitos espirituais, como no caso do Monte Sião literal e as colinas que ficavam ao redor dele. A Bíblia, em 2 Samuel, relata que Davi conquistou o Monte Sião. Originalmente, Sião se referia ao monte fortificado da cidade. O termo Sião frequentemente se refere à cidade de Jerusalém como um todo. Sião é um símbolo também da presença de Deus, o lugar em que o Senhor está cuidando do seu povo e protegendo também dos ataques. Deus fundou seu templo também em Sião. Sião também é um símbolo do povo de Deus, um povo que desenvolveu uma fé firme e inabalável. Com estas considerações, o Salmo 84 nos leva para o santuário. E a lição de domingo diz assim: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O Salmo 84, ele traz para nós um anseio do salmista por habitar no santuário. E por que isso? Imaginemos o nosso processo de criação. Deus falou: haja luz, haja árvore, haja aves, haja sol, mas eu e você, o homem, o ser humano foi criado com as mãos, através das mãos, do tato do Criador. Deus tocou na matéria-prima do barro para fazer o homem. E Deus soprou neste homem o fôlego da vida, e aí nós passamos a ser uma alma vivente. E Deus nos revestiu com a sua glória. E o homem, no seu patamar original, o homem vivia na presença do Deus vivo. O homem vivia diante do Deus vivo. E quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou sem essa glória, sem essa presença do Pai. Houve um afastamento do Senhor. E por isso, aqui o salmista nos traz esse conceito de ansiedade, de desejo supremo, de necessidade de estar diante do Deus vivo. E aí ele nos fala o seguinte, Salmo 84, do 1 ao 4, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Quão amável é estar na casa do Senhor. O poeta aqui, o salmista, ele desejava estar na presença do Senhor para sempre. A casa do Senhor, o templo do Senhor, a igreja para nós hoje, ela é um lugar de encontro com Deus e um encontro de uns com os outros.
traz também para nós o sentimento de pertencimento ao Senhor. Nós somos do Senhor. E isso deve gerar em nós uma alegria, uma satisfação em estar na presença dele, do Criador, porque nós somos dele. O templo, ele é um local também, um lugar de adoração pessoal e coletiva. Por isso, nós precisamos estar neste lugar para renovar a nossa fé e afirmar também as promessas que Deus fez para nós. É na igreja onde nós louvamos, nós oramos, nós cultuamos juntos. E isso traz para nós, adoradores, um senso de pertencimento, um fortalecimento da nossa comunhão com Deus, de saber que ali naquele lugar tem pessoas assim como nós, necessitadas deste momento, deste encontro, desta salvação. Por isso, o Salmo também nos traz a seguinte informação, que o conceito de necessidade de estarmos diante do Deus vivo. Porque o Salmo, nós vimos nos Salmos aí atrás, numas lições passadas, que o povo de Deus, os israelitas, eles 3 vezes ao ano, eles subiam para a cidade de Jerusalém, porque era o centro de adoração do povo de Deus na época. Então, a cada ano, 3 vezes, eles subiam em peregrinação, iam em caravanas, eles iam em quantidades de pessoas para que, eles se reuniam em caravanas para irem adorar a Deus. Eles não iam sozinhos. Nós também podemos trazer este conceito para a nossa vida hoje espiritual, porque nós estamos também, como cristãos, em peregrinação em direção ao lar celestial, em direção à Nova Jerusalém. E nessa jornada, o templo é um refrigério à nossa alma cansada. Enquanto nós estamos em direção ao lar celestial, nós temos um encontro semanal com o nosso Deus no seu templo físico, na igreja. E nós temos também as nossas festas semanais para irmos adorar o Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. A lição de segunda-feira, ore pela paz de Jerusalém. E o salmo aqui é o Salmo 122, do versos 1 ao 5. Eu convido você a estudar, se ainda não leu, mas leia o Salmo na íntegra, tá? Porque ele vai falar dos sentimentos dos adoradores ao chegarem a Jerusalém. Eles chegavam ali em Jerusalém com muita alegria, com muita emoção, porque era um local de encontro com o Senhor dos Exércitos e era também um local de encontro com os outros irmãos. O Salmo 122 expressa a emoção dos peregrinos ao chegarem em Jerusalém, porque também em Jerusalém eles podiam obter justiça para as causas que eles tinham. E o Salmo 122, do 6 ao 9, ele pede que nós façamos uma oração especial pela paz em Jerusalém. E hoje nós vivemos a Jerusalém terrestre em guerra, mas a paz que Deus quer que nós oremos é pela paz espiritual de um modo geral. Que oremos por Jerusalém? Sim, oremos. Que oremos pelas cidades? Sim, oremos. Mas Deus quer que nós oremos de modo geral pela paz entre nós, para que haja unidade de propósito, para que nós, uns com os outros, tenhamos reconciliação. E a lição nos diz aqui que a unidade gera prosperidade. Se nós juntos buscarmos ao Senhor em adoração, em um propósito só, nós seremos prósperos espirituais, na nossa fé pessoal e na nossa coletividade também, porque nós temos uma missão a cumprir. A nossa oração, como o Salmo nos ensina, é a oração pelo bem-estar da comunidade de fé. Porque se nós estivermos saudáveis uns com os outros, isso é resultado do nosso estilo de vida saudável com Deus. A nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus vai gerar unidade com Deus e uns com os outros. Porque nós temos uma missão a cumprir. O evangelho do reino deve ser pregado. E para ser pregado, para ter bom resultado, é necessário que nós estejamos unidos em Cristo e uns com os outros. Porque temos uma missão. A lição de terça-feira, o lar Sião, lar de todas as nações.
E o Salmo é 87, versos 1 e 2. O Salmo 87, 1 e 2 diz assim: Seu fundamento está nos santos montes. O Senhor ama os portões de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O que faz de Sião um lugar tão estimado? Primeiramente, aqui diz que Sião foi amada e escolhida por Deus. Que Sião tem um esplendor. Sião, Jerusalém, né? O esplendor de Jerusalém não estava nas suas construções, mas na mensagem que eles tinham para dar a todas as nações. O brilho de Jerusalém não era pelas suas construções, mas pela mensagem que eles tinham que dar a todas as nações. Segundo ponto, revela o desejo de Deus de alcançar todas as nações. Por que Jerusalém era tão estimada? Por que Sião era tão estimada? Porque Deus tinha uma missão de alcançar todas as nações, para fazer desta terra, em Cristo Jesus, um só povo. Em Cristo nós somos um. Terceiro ponto, nós podemos ver nas entrelinhas o alvo da pregação do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14, 7. Pregarmos o Evangelho a toda nação, povo, tribo e língua. Em quarto ponto, Jerusalém deveria ser vista como entrada de pecadores arrependidos e saídas para missionários convertidos. Jerusalém era uma cidade que atraía e era para atrair todas as pessoas para conhecer o Deus verdadeiro. A entrada de pessoas, de pecadores arrependidos e a saída de missionários convertidos para levar o Evangelho. Sião atrai todas as nações para Deus, porque Sião é o local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador pessoal. A lição de quarta-feira, Segurança e Paz de Sião, vem falando do Salmo 46. Salmo 46, versos de 1 a 7. No verso 46, a gente começa lendo assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Não temeremos. E ele termina dizendo assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segurança e paz de Sião. O Salmo 46, poeticamente, ele vem nos falando que o mundo aqui, de um mundo em caos, de um mundo em crise, um mundo com terremotos, com guerras. E é possível, o contexto desse salmo, é possível que ele tenha sido escrito na crise do ano 701 a.C., quando Deus livrou Jerusalém miraculosamente das mãos dos exércitos de Senaqueribe, rei da Síria. Então, o conselho de Deus é: aquietai-vos. Deus está unido, Deus está vindo, melhor dizendo, Deus está vindo implantar o reino de paz e segurança que nós precisamos. O plano original de Deus vai ser restabelecido. O mundo está um caos, mas é necessário que esse caos aconteça para vir uma nova ordem da criação divina, para vir uma terra renovada, restaurada, sem mal, sem guerras, sem pecados. E nós vemos que este salmo aqui ainda fala que é preciso que nós tenhamos confiança. Aquiete-se no Senhor. Não soframos. O nosso lar, Sião, a nossa segurança e paz está chegando. Jesus está vindo. Deus fará cessar as guerras. Deus fará cessar os terremotos. Deus destruirá as armas e Deus vai renovar a terra. Amém? Isto é profecia. Isto vai acontecer. Portanto, nos sintamos seguros, porque esta promessa de que Deus vai restaurar a paz de Sião, ela é uma promessa futura, quando Deus estabeleceu seu novo reino, seu reino na nova terra, na terra restaurada. Aquietemos o coração nas promessas do Deus vivo, do Deus de Jacó, do nosso Deus.
A lição de quinta-feira fala inabalável como um monte Sião. Como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 122:1. O Salmo 122:1, ele nos fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, inabaláveis, inabaláveis. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Quando eu era criança, assim com 5, 6 anos, e nós costumávamos ir à missa, nessa época, nesse tempo eu era católica, nós tínhamos um cântico que falava assim, que felizes, né? A gente ficava feliz quando éramos convidados para ir a Jerusalém. Jerusalém, cidade bela, és o meu regozijo. E aí eu ficava tão feliz porque aquele cântico me lembrava de que eu ia para a igreja. E nós temos uma nova Jerusalém a vir para nós. Amém? E nós precisamos viver hoje com confiança, com uma fé inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam. Nós precisamos desenvolver uma fé que sobreponha as adversidades. Uma fé firme e inabalável, construída na rocha que é Cristo Jesus. Porque poderão vir qualquer tempestade. Os montes podem se abalar, mas a minha e a tua fé deve estar firmada no Senhor. Como os justos são tentados? O Salmo ainda diz que há uma lição para nós aqui. Que no Salmo os justos são tentados a praticar a iniquidade, andar em caminhos tortuosos. É um retrato ainda que o poder dos perversos não durará para sempre. O Salmo nos diz que nós somos tentados aqui nessa terra, mas se nós estivermos com a nossa fé em Deus firmada, nós seremos inabaláveis. Nada poderá nos tirar das mãos do Senhor. Nenhum vento pode trazer a nossa fé, fazer da nossa fé um pó. Que nós possamos desenvolver a nossa fé no Senhor, permanecer com fé e confiança, mesmo quando nós não entendermos as provações. Se você está passando por uma situação adversa e não está compreendendo, não questione Deus e nem a sua fé. Permaneça firme, inabalável. Deus nos deu nas Escrituras provas suficientes do seu caráter divino e não devemos duvidar da sua palavra, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Caminho a Cristo, página 106. Embora as bênçãos do santuário sejam experimentadas nesta vida, e a esperança da plenitude da vida em Sião está no futuro. Nós vivemos as bênçãos aqui, mas a plenitude das bênçãos está no futuro, quando Deus instalar o seu novo reino nesta terra restaurada. Muitos anseiam pela Sião celestial com lágrimas. Muitos anseiam pelo céu, pelo lar eterno. E nós devemos viver de acordo com esta lembrança. Você sente saudades do lar eterno? Viva de acordo com essa saudade. Você sente saudade de um lar que nunca viu? Eu sinto saudade. Eu nunca vi Deus pessoalmente. Eu nunca vi Nova Jerusalém pessoalmente. Mas eu vejo pela fé. E isso me traz alegria, me traz esperança, me traz expectação, desejo de estar lá com Ele, com o meu Pai, com o meu Deus. E eu finalizo lendo aqui na Bíblia, no Salmo, em Apocalipse 21, de 1 a 5, dizendo assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Amém? Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima
e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Aleluia! E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreve isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor tem coisas boas para mim e para você. A nova terra está chegando. Sião, o nosso porto seguro, onde nós viveremos plenamente e para sempre, está vindo quando Jesus implantar o seu reino aqui na terra, onde Ele mesmo habitará conosco e nós para sempre estaremos com Ele. O nosso coração, que hoje anseia pelos átrios e pela habitação do Senhor, um dia estará para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe. E fique firme com estas promessas, porque o que há de vir virá e não tardará. Que o Senhor nos abençoe.